Nós estamos de volta com o Jornal Cidade em Notícia. Hoje eu recebo aqui em nossos estúdios, após o Dia dos Namorados, para falarmos sobre relacionamento, a psicóloga Fernanda Nogueira. Fernanda que está de volta com a gente agora uma vez por mês para falar sobre relacionamento, como lidar, com as emoções, que é tão difícil, né, Fernanda? Seja bem-vinda. Obrigada, Fábio. Estou muito feliz de estar de volta. E um tema bastante complexo, né? Relacionamento, a gente vai falar sobre isso muito. Pois é, e para a gente começar, já faço uma pergunta que todo mundo vive reclamando. Por que é tão difícil se relacionar na atualidade, Fernanda? Então, Fábio, a gente vive uma era de relações líquidas, relações que não são feitas para durar. Então, são relações muito frágeis e muito descartáveis. E por que isso acontece? Hoje tudo segue um ritmo muito rápido, né? Você vai lá, envia uma mensagem instantânea para uma pessoa, tem acesso assim, a uma infinidade de conteúdo de forma muito rápida e a tendência é que as relações acompanhem esse movimento. Então, quando as pessoas entram, né, vão buscar uma relação, Sim. Elas querem algo pronto, algo que não dê trabalho, querem conhecer a pessoa certa. E isso é uma visão muito romantizada e real das relações. Sim. Porque uma boa relação, ela não é ao acaso. Uma boa relação, ela é uma construção. Ela é o resultado de investimentos. E as pessoas não querem isso, né, Fábio? Já quer pronto, assim, não quer ter trabalho, não quer investir. E aí, diante da mínima frustração, elas, né, já colocam um ponto final naquela relação e vão em busca da próxima. Na minha percepção, também é um problema, né, dessa fragilidade das relações. A disponibilidade, né, se conectar, conhecer com alguém é muito fácil. Hoje está muito fácil, até mesmo com as redes sociais, né, Fernanda? A gente costuma dizer que as pessoas estão ali num cardápio. Justamente, né? Então, assim, essa facilidade, né, Fábio, faz com que eu não invista numa relação, tive um conflito, não vou investir, porque tem muita gente lá fora. Então, e esse movimento, né, esse ciclo, tipo, eu estou sempre em busca da pessoa ideal, da pessoa certa, né? E aí ninguém consegue se relacionar. Fernanda, relacionamento dá trabalho, não dá? Dá demais, Fábio, assim... A gente tem que pensar, né, se eu quero um bom relacionamento, eu tenho que investir, eu tenho que cuidar, eu tenho que conversar, eu tenho que ter uma paciência. Então, assim, não existe a pessoa certa, né, Fábio? Assim, muita gente acredita que a pessoa certa vai chegar e não tem uma pessoa certa para mim. Agora, Fernanda, mudando o assunto, as pessoas muitas vezes terminam, como você disse, o relacionamento, mas elas acabam escolhendo um novo parceiro, uma nova parceira, e a gente vê que elas acabam repetindo padrões, se não tratado aquilo ali, né? Sim, essas pessoas repetem padrões. Por quê? Fábio, o que acontece? O bebê ali, ele nasce, ele é como se fosse uma folha em branco, né? Ele tem características do pai, da mãe, que a gente chama de temperamento, mas esse bebê, ele vai internalizando, né? Um monte de coisa, aprendizados, ele vai internalizar o que é amor. Então, vamos pensar que uma criança nasceu ali, num ambiente muito caótico, com muito conflito, com esse relacionamento dos pais, né, entre idas e vindas. Então, essa pessoa entende que relacionamento é igual a sofrimento. Então, a referência que ela tem é aquela. E por mais que tenha sido muito sofrido, e obviamente, né, ela não quer repetir, a gente não se encanta por aquilo que a gente não conhece. Você vê, Fábio, que quando... A gente escolhe, assim, a gente acha que a gente escolhe, né? Não são todas as pessoas que chamam a nossa atenção, que despertam o nosso interesse. Então, quando a gente olha para alguém, né, e sente algo diferente, se interessa por aquela pessoa, o que está atuando, né, justamente essas nossas referências. E as nossas referências podem ser boas, né? E aí não teria problema nenhum essa repetição. O problema é quando essa referência é ruim. Aí vou me conectar, né? Com pessoas que não vão ser recíprocas, são vínculos que não são saudáveis. E é possível, Fernanda, se libertar desse padrão repetitivo? Por onde que a gente começa para não repetir? É difícil, muitas das vezes demora muito tempo, né? Fábio, demais. É possível sim, mas é difícil. Eu não consigo pensar numa outra forma da gente sair dessa repetição que não seja por um processo de psicoterapia. Até porque, Fábio, o que está em jogo aqui são processos inconscientes. Então, o que acontece? Vamos pensar uma pessoa de 30 anos. Ela aprendeu nessa referência ali com os pais, né, com essa base, e ela vai acessar, né, tipo assim, aquilo ali está enraizado, ela vai só repetir. Então, ela não pensa porque ela escolhe alguém, ela apenas escolhe.
Então, Fábio, para a gente sair desse processo, eu preciso de muito conhecimento da minha história, até da história, né, das pessoas da minha família, né, que a gente chama de herança transgeracional. E eu preciso também entender qual que é o perfil de pessoas que eu me conecto. O que essas pessoas que eu escolhi até hoje, o que elas têm de familiar, o que é bom, o que é ruim. Isso aqui já é um grande passo, porque aquilo que eu era levado, eu tornei aqui mais consciente. E aí, Fábio, vem a próxima etapa, né? Vou começar a conhecer pessoas. Eu tenho que ter calma, né? Entender se eu estou numa repetição, entender o que eu repito, se aquela pessoa tem aquelas características. E uma coisa que acontece muito é que a gente busca, né, se encanta pelo que é familiar. Às vezes, Fábio, assim, chega uma demanda assim, muito do consultório, né? A gente vai lá, entende a pessoa, né, racionalmente a pessoa que eu quero me relacionar. Mas quando eu encontro essa pessoa, essa paciente chega, ai, Fernanda, encontrei a pessoa assim, e aí? Ai, mas sabe que falta alguma coisa? É como se eu não entendo que aquilo é amor e eu não me conecto. Seria aquela palavra que a gente sempre ouve na internet, até mesmo nas conversas, auto-sabotar? Ô, Fábio, assim, não seria exatamente uma autossabotagem, a gente até vai falar sobre isso aí pra frente. Mas seria assim, eu não me apaixono pelo que eu não conheço. Então, se a minha base, né, se eu vivi ali, se as minhas referências foram de caos, de conflitos, chega alguém me oferecendo uma relação saudável, eu não entendo que aquilo é amor. Então, por isso que é tão importante as pessoas fazerem a psicoterapia para poder se reencontrarem, seria isso? Fábio, reencontrar e entender assim, qual que é a minha história? Porque a minha história, ela não ficou lá na infância, ela está aqui, né, por trás das minhas escolhas, das decisões que eu tomo, né, enfim, tá por trás de tudo. Eu tenho que entender a minha história profundamente, o que eu repito, o que eu busco, porque só essa consciência aqui que é capaz de me tirar dessa repetição. Agora eu vou te fazer uma pergunta que está muito em alta, por que as pessoas se anulam e perdem a própria identidade, mesmo quando querem entrar em uma relação? Fábio, então, essa base, né, que eu falei, assim, quando a gente é criança, esses primeiros anos de vida, eles são, assim, importantíssimos para a gente internalizar, né, conceitos, a interação que eu tenho com meus pais, a forma que eu sou cuidado, né, enfim, isso tudo vai fazer muita diferença. Quando essa base, ela é muito frágil, quando eu não recebo aquilo que eu preciso, afeto, validação, cuidado, é como se eu crescesse assim, cheio de buracos. E quanto mais carência, né, mais carência, quanto mais cuidados me faltou, é como se eu crescesse assim, com mais buracos, com mais vazios. E aí, essa minha demanda, ela não fica lá na infância, ela me acompanha por toda a vida. E acontece, né, que uma forma que a gente tem de suprir as nossas carências é lá nas relações amorosas. Então, quanto mais carente uma pessoa mais ela vai buscar como se fosse resolver essas questões lá nas relações amorosas. Então, uma pessoa muito carente, a urgência dela não é o trabalho, né, não é investir no seu desenvolvimento, são as relações. É como se essa pessoa, assim, ela quer ser cuidada. E ela vai se jogando ali no outro, né, assim, é como se ela... É uma relação, assim, simbiótica, ela se mistura com o outro. E essas pessoas, Fábio, assim, que possivelmente sofrem de dependência emocional, elas se perdem tanto que às vezes você pergunta para ela, poxa, você gosta desse restaurante? De repente o restaurante que ela gosta é o que o parceiro gosta, a comida que ela gosta, ela nem tem vontade, ela gosta do que o outro gosta. Ontem foi dia dos namorados, né? Nessa quinta-feira foi dia dos namorados, a gente deu uma circulada aí pela cidade, a nossa equipe, mas a gente viu que até na hora de pedir, o que o companheiro pede ou o que a companheira pede. Em outros casos, não. É diferente o prato. Dá para fazer uma análise, Fernando? Estou te perguntando, dá para fazer uma análise. Se aquilo que o outro pede, que você diz que acaba se misturando com o outro, faz referência à dependência mesmo da outra pessoa? Se é diferente, é um casal que, mesmo estando junto ali, cada um tem a sua independência, vamos dizer assim? Fábio, assim, seria uma... É porque eu analisei isso mesmo. Mas eu já fiz isso, viu? Ficar analisando assim, né? Mas o que acontece? Só por isso, não. Mas quando a gente vê uma pessoa que ela é muito dependente, Fábio, você vê que ela perde, de fato, a sua identidade. Então, assim, aonde que a gente vai? Escolha você. O que você quer comer? Escolha você. E assim, as pessoas vão se perdendo. E no final das contas, ela não sabe nem quem ela é. Sabe? Porque o outro escolhe tudo, o outro que conduz a relação. E
às vezes a gente pensa, né, que é uma insatisfação dessa parte, de repente não, essa pessoa quer ser conduzida. Só que o que não é legal? Quando a gente entra numa relação, a gente tem que tratar essa relação como uma parte da nossa vida. Então, se eu sou uma pessoa muito carente, eu tenho que buscar várias fontes de afeto, né, várias fontes de felicidade, de gratificação. Mas a gente não faz isso. A gente joga tudo lá para as relações amorosas. Acontece que eu levo um peso muito grande para o outro. E outra coisa, Fábio, eu fico muito suscetível, porque se essa pessoa, né, termina essa relação, eu não perco só a relação, não, eu perco a minha vida, eu não tinha vida. E isso é um perigo, né? As um pessoas perigo. se anularem para poder estarem dentro de uma relação. Ô, Fernanda, nosso tempo está acabando, o nosso próximo tópico aqui seria a traição. Nós vamos deixar para o nosso próximo encontro, pode ser? Sim, Fábio, claro. Inclusive, coloca na tela, Luciano, o nosso WhatsApp, que é o 3242-3100. Eu acho importantíssimo as pessoas que estão nos assistindo mandarem as perguntas sobre esse tema traição. Quantas pessoas já passaram ou estão passando por isso no fim de relacionamento? E a Fernanda vai te ajudar a passar por esse momento tão difícil aqui no nosso quadro sobre relacionamentos. Fernanda, mais uma vez, foi um prazer recebê-la. Eu agradeço, muito obrigada. E eu espero você no próximo mês. Volto sempre a gente falar sobre traição. Muito obrigado, Fábio. viu? Obrigada.